Nesse mês de maio, especificamente, nós vamos conversar um pouco sobre John Wesley, a experiência de Aldersgate, o metodismo, e esse então é o primeiro de uma série de 4 encontros. Quero começar esse primeiro encontro aqui, lembrando com você aquele versículo, mulher virtuosa, quem achará? Lembra? Está lá em Provérbios. Uma mulher virtuosa que nós todos conhecemos a história é a Susannah Wesley. Realmente virtuosíssima, extraordinária. Susannah Wesley nasceu em 1669. Não sei se você se dá conta disso, do quão distante nós estamos, né? E pensar do quão distante nós estamos, não só no tempo, mas também nos costumes. Em 1669, mulheres não sabiam ler e escrever, pelo menos a grande maioria. 1669, a Susannah Wesley nasceu e ela era a última, a mais nova de uma família muito grande. Eram 25 filhos, filhas, irmãos, irmãs, e ela era a última. A caçula, a gente diz lá no Brasil. Ela era a caçula, a última filha. E ela sabia ler e escrever. Olha que surpresa para a época. Além de saber ler e escrever, a Susannah Wesley sabia ler e escrever em outras línguas. Ela falava bem o francês e escrevia e lia latim e grego. Mulher extraordinária. Ela era... Tem uma curiosidade sobre Susannah Wesley. Uma curiosidade. Ela respirava a igreja. A vida dela era igreja. Porque ela era neta de pastor. Era filha de pastor. O marido da Susannah era pastor. O sogro da Susannah era pastor, porque o pai do marido, o pai do Samuel, era pastor. Os filhos da Susannah eram pastores. Quer dizer, ela estava rodeada de pastores. O pai dela chamava Samuel. E ela se casou, o seu marido, ela se casou com uma pessoa que chamava Samuel. Uma outra curiosidade. Susannah teve 19 filhos, mas desses 19, apenas 10 sobreviveram, chegaram à idade adulta. Os outros faleceram ainda crianças, alguns faleceram bebês, outros maiores, mas apenas 10 dos 19. Então, John Wesley era o quarto, contando aqui de trás para frente. E a Susannah tinha essa personalidade forte e, como eu disse, mulher extraordinária, porque ela, por circunstâncias da família, ela acabou liderando a casa. O marido se ausentava com alguma frequência. Viajava, ficava um tempo fora de casa, não só para o trabalho de pastor, tinha que fazer os ofícios, as celebrações em diversas comunidades. Não era como a gente pensa hoje num pastor que é o pastor daquela igreja, mas era um pastor que atendia uma população grande ao redor. Então ele viajava muito. Mas não só por isso, também tem uma curiosidade que talvez você já tenha ouvido falar. O pai do John Wesley esteve preso algumas vezes. 2, 3 vezes no mínimo, pelo que a gente tem documentado. Talvez esse número seja maior. Preso, sabe por quê? Por causa de dívida. Preso por causa de dívida. Mais para frente, num outro episódio, depois eu vou lembrar aqui com você que uma das ações do John Wesley era recolher doações para pagar dívidas daqueles que estavam presos e
e libertar presos por dívidas. John Wesley fez isso. E aí a gente pode pensar, puxa, interessante John Wesley fazer isso, mas é que ele tinha em casa, na infância, na juventude, ele tinha essa situação. Bom, Susana Wesley então se via sozinha em casa, com uma família grande, certamente com dificuldades, contando com o apoio da sua família, e ela liderava a casa, família, vizinhança. Tem aquele episódio que ela começa a desenvolver um estudo bíblico, uma reunião de oração na cozinha da sua casa. Bom, ela já fazia isso com todos os filhos e filhas, você sabe. Ela dedicava 1 hora por dia para cada um dos filhos para conversar, orar, ensinar, ler, escrever e educar, sim. Mas aí ela começa a reunir a família e outros convidados, vizinhos, para um tempo de oração, para um tempo de estudo bíblico, de pregação, e ela dirigia isso. Essa reunião, que começou com poucos, com familiares, começa a crescer muito. E daqui a pouco, tem 200 pessoas na porta da cozinha da sua casa. O marido, ele fica sabendo disso. E ele escreve para Susana proibindo. Você é mulher, onde já se viu uma mulher dirigir um estudo bíblico e fazer oração e pregar a palavra de Deus? Você está proibida. A Susana escreve uma resposta para o marido, dizendo: sim, senhor, meu marido, eu concordo com as suas palavras, mas com uma condição. Quando tivermos que dar conta dessas almas diante de Deus, eu vou dizer que esse assunto é com você. Eu, diante de Deus, essas almas todas que eu estou contribuindo aqui, né, com quem eu estou contribuindo, você é o pastor e você que vai dar conta dessas almas. Então veja, o John Wesley cresceu e a sua infância, né? Ele cresceu ao lado da mãe, recebendo a educação da mãe, aprendeu a ler e escrever com a mãe, aprendeu a Bíblia com a mãe, ele via a mãe liderando. Certamente ouviu alguma coisa que o pai estava ausente, talvez que o pai tivesse sido preso. Tudo isso faz parte do crescimento de John Wesley. Não é à toa que o movimento metodista depois conta com pregadores leigos, mulheres leigas. A igreja metodista no mundo inteiro foi uma das primeiras a contar com ministério feminino, pastoras. Até hoje tem igreja que não tem. Uma última coisa para falar da infância de John Wesley, depois a gente para por aqui para tratar num novo episódio, tá bom? Um episódio da semana que vem. Última coisa para falar da infância de John Wesley, lembrar daquele incêndio. Você se lembra, né? Quando John Wesley era pequeno, por volta de 4, 5 anos de idade, a casa onde eles moravam, a família pastoral morava, pegou fogo. E o John Wesley ficou na casa. Todo mundo saiu, salva todo mundo, corre, pega, as criadas pegaram. Uma criada entregou um bebê para a Susana. Ótimo, e cadê o John Wesley? E o John Wesley não está, o John Wesley ficou dentro da casa. O pai do John Wesley, ele se ajoelha no chão, na rua, e já encomenda o bebê para Deus. Deus, recebe o meu filho na tua glória. A vizinhança ali, os homens
fazem uma escada humana, né? Um sobe no ombro do outro, e sobe e tal, e conseguem resgatar o bebê, a criança. John Wesley devia ter 4 anos. E esse episódio marcou muito a infância e a vida de John Wesley, porque a partir daí, tanto a Susana quanto o próprio John Wesley, ele se acreditava que ele teria sido alguém escolhido, salvo, alguém para quem Deus tinha um plano, uma missão. Ele cresceu também com isso na cabeça. Ele tinha sido salvo para desenvolver uma missão para Deus. A curiosidade desse episódio aqui é que o incêndio... Você sabe essa história do incêndio? Sabe quem pôs fogo na casa? Foi a igreja, os membros da igreja que queriam que o pastor fosse embora, queriam que viesse outro pastor. Os membros da igreja colocaram fogo na igreja. Essa é uma curiosidade, é só curiosidade. Não estou dando ideia para ninguém, tá bom? Só uma curiosidade. Próximo episódio a gente conversa mais sobre os irmãos Wesley, quando eles já vão para a Universidade de Oxford, tá bom? Deus abençoe.